Quando o silêncio de Deus se torna a sua voz mais alta, você já sentiu que estava gritando por dentro, mas o céu parecia fechado? Já teve a sensação de estar cercado por um vazio tão profundo que nem suas orações conseguiam sair da sua boca? Há momentos em que a dor é tão intensa, tão esmagadora, que tudo o que você ouve é o silêncio. Mas é nesse silêncio que Deus está escrevendo algo maior do que você consegue imaginar. Porque quando Ele se cala, não é porque te esqueceu. É porque está criando uma história tão gloriosa que se Ele revelasse agora, você não suportaria. Você já percebeu que aquilo que um dia te feriu profundamente, hoje é justamente o que mais te aproxima de Deus. É como se a ferida que você tentou esconder começasse a pulsar revelações que antes você não conseguia entender. Não é sobre o que você perdeu, é sobre o que está sendo gestado em silêncio. Quem disse que o silêncio de Deus é sinal de ausência, nunca entendeu o modo como Ele trabalha. Quando tudo parece desabar, quando os relacionamentos se rompem, quando as portas se fecham, quando o chão some dos teus pés, é aí que o céu começa a se mover. Mas de forma silenciosa, invisível, poderosa. Porque Deus não precisa fazer barulho para mudar destinos. Ele não precisa anunciar aos quatro ventos que está te transformando. Ele apenas faz. E quando Ele age no secreto, o mundo todo vai ver o resultado, mas poucos saberão o processo. Essa é a verdade, que muitos não têm coragem de dizer. Deus usa a dor para te revelar. Ele permite o corte, mas é o único que sabe exatamente onde colocar o remédio. A ferida que parecia ser teu fim se transforma na porta de acesso para o teu propósito. Porque a glória não nasce do conforto, ela nasce da pressão. E o silêncio que hoje te incomoda, amanhã será a prova de que Deus estava escrevendo a tua vitória com a própria mão. Não fuja da dor. Não silencie o grito da tua alma com distrações vazias. Ouça esse silêncio. Dentro dele há códigos, há respostas que não vêm em palavras, mas em movimentos espirituais que só quem está quebrado consegue perceber. Deus está te ensinando a ouvir com o coração, a enxergar com a fé, a resistir sem aplausos e a crescer mesmo sem ser compreendido. Este vídeo não é só um conteúdo, é uma convocação. Uma convocação para almas cansadas, corações feridos e vozes caladas. Você não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você implorava por respostas. E aqui você vai encontrar mais do que isso. Vai encontrar o sentido por trás do sofrimento, a direção escondida no silêncio e a revelação que transforma a tua dor em testemunho. Porque quando Deus se cala, é para fazer você parar. Quando Ele silencia, é para fazer você escutar. E quando Ele permite que o que te feria venha à tona, é porque chegou a hora de revelar o que realmente estava sendo forjado dentro de você. Você não foi esquecido. Você foi escondido, preparado, refinado no silêncio. E agora, chegou o tempo da revelação. O que te feriu não foi o fim, foi o início da tua revelação. Você achou que aquela ferida tinha encerrado a sua história, não foi? Achou que o que aconteceu com você te tirava do plano, da rota, do chamado. Mas Deus manda te dizer agora, o que te feriu não foi o fim, foi o ponto exato onde começou a sua revelação. O momento exato em que o céu decidiu usar sua dor como instrumento de transformação. Porque, por mais que você tenha se sentido quebrado, rejeitado e até mesmo desprezado, foi aí que Ele te separou. Foi aí que Ele começou a escrever uma história que ninguém ao seu redor entenderia. Porque ela foi escrita com tinta invisível, no silêncio, no escondido. A ferida que você carrega é mais do que uma marca, é um portal para o sobrenatural. É através dela que Deus te mostra quem você realmente é. Não o que as pessoas disseram, não o que as circunstâncias definiram, mas aquilo que Ele sempre soube que existia dentro de você.
Só que a dor precisou expor, a dor precisou rasgar as camadas da sua autodefesa. A dor precisou fazer você sangrar verdades que estavam sufocadas por detrás da performance, da rotina, das máscaras. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Deus está arrancando as mentiras que você construiu sobre si mesmo. Está mostrando que a queda que você viveu não foi aleatória. Ela revelou o que em você era frágil, mas também ativou o que em você era eterno. Porque é no chão, no pó, no fim do ego, que começa o início da verdadeira identidade. A dor expõe, mas Deus revela. O mundo viu tua dor, mas Deus viu tua essência. O que te feriu, feriu a superfície, mas revelou a profundidade. Aquilo que quebrou tua imagem aos olhos dos outros, na verdade, descortinou tua alma diante do céu. Deus usa a dor como bisturi. E embora você ache que foi ferido para morrer, você foi ferido para ser reconstruído. E quando Ele reconstrói, Ele não coloca você no mesmo lugar. Ele muda tudo. Ele muda teu coração, muda teu olhar, muda até o tipo de batalha que você enfrenta. Porque depois que você entende que a ferida é ferramenta, não tragédia, você para de fugir do processo e começa a discernir o propósito. Quem olha para você hoje pode não saber tudo o que você passou, mas Deus sabe. Ele viu as lágrimas que você não contou para ninguém. Ele ouviu os gritos abafados no travesseiro. Ele sentiu o vazio que você tentou esconder com sorrisos automáticos. Mas hoje Ele te revela. Foi nesse momento em que você pensou que tudo acabou, que Ele começou a revelar quem você realmente era nele. Você não foi ferido para ser descartado. Você foi ferido para ser despertado. Você não foi quebrado para ser esquecido. Você foi quebrado para ser revelado. Você não foi rejeitado para andar sozinho. Você foi rejeitado para ser separado. A ferida não tem a última palavra. O céu tem. E a palavra de hoje é: o que te feriu vai te revelar. Porque Deus transforma dor em direção. Ele converte lágrimas em autoridade. E o que antes era peso, hoje se torna portal. Agora, levante-se espiritualmente, porque esse processo não é sobre morte, é sobre nascimento. O início da revelação começa exatamente onde você achava que tudo tinha acabado. O silêncio de Deus é o cenário onde a vitória é escrita. Você está acostumado a buscar respostas barulhentas. Espera que o céu fale alto, que o milagre venha com fogos, que a resposta venha com aplausos, que a voz de Deus ecoe como um trovão rasgando o céu. Mas quando Deus quer escrever vitórias eternas, Ele não grita, Ele silencia. Ele constrói no invisível, Ele move no oculto. E é por isso que você sente que nada está acontecendo, quando na verdade tudo está sendo arquitetado. Esse silêncio que você tanto teme não é um abandono. É um tipo de cativeiro sagrado. É um esconderijo onde Deus te tira do ruído externo para tratar o caos interno. Ele te afasta de tudo o que te distraía, te feria, te confundia e te leva para o centro daquilo que mais dói, você mesmo. E ali, no silêncio, sem plateia, sem likes, sem elogios, sem ninguém para te aplaudir, é onde Ele começa a escrever tua vitória. Você queria movimento, mas Deus está gerando profundidade. Você queria resposta, mas Deus está construindo estrutura. Você queria livramento imediato, mas Deus está fundando alicerces invisíveis para uma obra eterna. Porque o que Ele vai fazer com você não pode depender de performance, de carisma, de força humana. O que Ele está te preparando para viver só pode nascer do silêncio, do quebrantamento, da caverna. Todo grande mover de Deus começa em silêncio. O ventre de Maria estava em silêncio antes de gerar o Salvador. A terra estava em silêncio absoluto antes do haja luz. O céu se calou por 400 anos antes de João Batista romper com a voz profética. Porque o silêncio é o sinal de que algo muito maior está prestes a ser liberado. E agora você entende.
Quando Deus ficou em silêncio, Ele não desistiu de você. Ele estava te separando para te revelar. Ele estava escrevendo com calma, com precisão, com eternidade. O que você está chamando de atraso é, na verdade, um roteiro divino em andamento. Cada página escrita sem barulho, mas cheia de propósito. E cada linha desenhada com tinta invisível, mas legível ao olhar da fé. Você achava que silêncio era ausência, mas silêncio é construção. Você confundiu a demora com rejeição, mas era a proteção. Você pensou que Deus não estava se importando, mas Ele estava escondendo você do que poderia te desviar antes da hora. Sua vitória está sendo escrita no silêncio, e quando ela for revelada, será incontestável, porque não foi construída com manipulação, nem com pressa, nem com atalhos. Foi forjada na dor, sustentada na fé e moldada no secreto. E o que nasce no secreto carrega a assinatura do céu. Você não precisa entender tudo agora. Basta confiar. Basta suportar esse silêncio com fé. Porque quando Deus terminar de escrever, Ele vai virar a página e todos verão. Mas até lá, continue em silêncio também. Porque a vitória mais poderosa é aquela que Deus escreve enquanto você permanece firme, mesmo sem compreender. Feridas invisíveis revelam chamados ocultos. Existem dores que ninguém vê, e são justamente essas que carregam os maiores propósitos. Porque aquilo que sangra por dentro, longe dos olhos do mundo, é o que mais grita diante do céu. E é nesse lugar onde só Deus alcança, onde a alma estremece, onde as palavras falham, que Ele revela o que realmente está sendo gerado. Você não está sendo ignorado, você está sendo formado. E é por isso que a dor que ninguém entende é a mesma que Deus está usando para revelar quem você é nele. Você já percebeu como os maiores chamados nascem da maior rejeição? Como as pessoas mais usadas por Deus foram, primeiro, as mais quebradas, rejeitadas e esquecidas? É porque o céu não confia glória em vasos que não foram feridos. Não entrega autoridade a quem nunca foi moído. Porque o verdadeiro chamado não nasce do conforto, nasce da ruptura. E o que te feriu em silêncio estava, na verdade, abrindo um caminho para algo muito maior do que você esperava. Você achava que estava sendo destruído, mas estava sendo esvaziado. Você sentia que ninguém via a tua dor, mas Deus estava te olhando como um oleiro olha para o barro, com paciência, com estratégia, com precisão. E cada ferida invisível era um traço, um corte, um movimento necessário para formar um vaso que suportasse o peso do propósito. Quem olha de fora não entende. Eles julgam a tua fragilidade, mas não percebem que o céu está escrevendo uma história silenciosa de superação e poder. Porque Deus trabalha nas entrelinhas. Ele escreve com lágrimas o que o mundo só vai ler quando você estiver de pé, curado, ungido. Mas para isso, Ele precisa primeiro deixar que algumas feridas doam, até que você pare de lutar contra o processo e se renda à transformação. Feridas invisíveis também clamam. Elas dizem muito, elas revelam as batalhas internas que você venceu calado. Elas mostram a força que só quem passou sabe que tem. Elas são marcas de quem foi chamado não para plateias, mas para altares. E é isso que Deus está fazendo com você. Está tirando o palco, está quebrando as expectativas humanas, está desfigurando a imagem que você tentou sustentar, para revelar a essência que Ele plantou. Talvez você ainda não entenda. Talvez você ainda sinta vergonha da dor que carrega, das cicatrizes que ninguém viu nascer. Mas Deus te afirma hoje, é nesse lugar escondido que o chamado vai nascer. É nesse silêncio interno que a autoridade vai ser forjada. É nessa dor oculta que o dom será ativado. Você não foi esquecido, você foi selado. Não por homens, mas pelo Espírito. E o Espírito revela mistérios apenas àqueles que suportam a pressão de serem ignorados, de serem mal interpretados, de serem deixados de lado.
porque há coisas que só se aprendem no deserto, há revelações que só descem na caverna, há unções que só são liberadas no vale da dor solitária. As feridas que você esconde são as chaves do teu destino. O que ninguém aplaudiu, o céu consagrou. O que ninguém valorizou, o céu ungiu. O que ninguém entendeu, o céu escreveu com propósito, porque Deus revela chamados onde o homem só vê fracasso. Ele levanta no silêncio o que vai ecoar no mundo com glória. E Ele está fazendo isso com você agora. Quando ninguém te entende, Deus está te moldando em segredo. Você já tentou explicar sua dor e ninguém entendeu? Já percebeu como, quando você mais precisa de acolhimento, tudo o que encontra é incompreensão? As pessoas se afastam. Os conselhos são frios. As palavras não alcançam a profundidade do que você está sentindo. E é aí que você começa a achar que está sozinho. Mas escute com atenção. Quando ninguém te entende, é porque Deus está te moldando em segredo. É porque o que Ele está fazendo com você é tão sagrado, tão pessoal, tão fora da lógica humana, que não pode ser dividido com quem ainda não foi separado para isso. Você foi ocultado, não abandonado. Você foi escondido, não rejeitado. Você foi silenciado, não excluído. E o motivo disso tudo não é castigo, é honra. Porque quem carrega um chamado profundo precisa primeiro passar pelo lugar onde a alma é despida, onde os elogios somem, onde os apoios cessam, onde só sobra você e Deus. E é nesse lugar onde Ele faz os ajustes mais profundos, os cortes mais cirúrgicos, as curas mais completas. Deus não precisa da aprovação de ninguém para moldar quem Ele escolheu. E quando Ele te tira do palco da aceitação, é porque vai te colocar no altar da revelação. Você não está sendo isolado, está sendo separado. Separado para ser moldado em um lugar onde só o oleiro e o barro se veem, sem distrações, sem opiniões, sem ruídos. Talvez você esteja tentando se encaixar em lugares que já não te suportam, tentando ser aceito por pessoas que não têm mais acesso ao que Deus está construindo dentro de você. E isso dói, porque o coração quer pertencer, quer ser acolhido, quer ser compreendido. Mas Deus está te chamando para um nível onde a compreensão dos outros não pode entrar, onde a linguagem é espiritual, onde a direção é profética, onde a transformação é silenciosa. Você está no estágio da caverna, do lugar escuro onde ninguém vê, ninguém entende, ninguém reconhece. Mas é ali que os maiores profetas foram formados. Foi ali que Davi aprendeu a lutar com leões e ursos antes de enfrentar Golias. Foi ali que José interpretou sonhos enquanto ainda era prisioneiro. Foi ali que Moisés foi desconstruído para depois libertar uma nação. Todos foram moldados em segredo antes de serem revelados em glória. O céu não trabalha com atalhos emocionais. O que é construído por Deus passa primeiro pela desconstrução da aceitação humana. E se você está sentindo que ninguém te entende, que ninguém vê teu valor, que ninguém reconhece o que você carrega, é porque o céu ainda está escrevendo o capítulo secreto da tua formação. E esse é o mais importante, porque é nele que você aprende a depender só de Deus. É nele que você descobre quem você realmente é nele. A dor da incompreensão é o prenúncio da revelação. O desconforto da rejeição é o anúncio de que algo novo está prestes a nascer. E se hoje você está andando sozinho, saiba, Deus está te acompanhando em silêncio. Ele está moldando tua alma para carregar uma unção que os outros não entenderiam agora. Ele está te preparando para algo que não se encaixa nas palavras dos homens, mas que se cumpre pela palavra dele. Não tenha medo de estar só, porque quando ninguém te entende, Deus está te moldando com mais liberdade. E quando ele terminar, não será necessário explicação. O fruto vai falar por você. A unção vai justificar o processo. A glória vai legitimar a dor.
A dor que gritava, hoje. Testemunha, Deus me levantou. Houve dias em que tudo dentro de você gritava por socorro. Dias em que o peso era tão grande que levantar da cama parecia um milagre. Ninguém via, ninguém sabia, mas você estava no limite. A alma cansada, os pensamentos confusos, o coração esmagado por lembranças que não paravam de sangrar. Você caminhava por fora, mas por dentro estava se arrastando. A dor gritava, e por mais que você orasse, buscasse, chorasse, parecia que o céu continuava em silêncio. Mas olhe para você agora. Você ainda está de pé, ainda respira, ainda está aqui, mesmo depois de tudo. Isso não é sorte, isso é graça, isso é propósito. Isso é sinal de que Deus não apenas ouviu tua dor silenciosa, Ele usou cada lágrima como argamassa da tua reconstrução. Porque quem te vê hoje não faz ideia do que você enfrentou. Mas o céu sabe, e o inferno também. E é por isso que você ainda é atacado. Porque quem foi ferido e não morreu carrega dentro de si uma autoridade que ameaça o reino das trevas. A dor que gritava ontem hoje se tornou testemunha viva de que Deus te levantou. Você é a prova de que o impossível não é uma teoria, é uma experiência. Porque você viu tudo ruir. Você sentiu o peso da rejeição. Você enfrentou o silêncio do céu. Mas, ainda assim, algo em você não permitiu que você desistisse. Esse algo tem nome: Espírito Santo. Ele estava contigo na caverna, no quarto escuro, na madrugada de lágrimas. Ele segurou tua alma quando tudo queria te empurrar para o abismo. Ele sussurrou esperança quando os pensamentos diziam: acabou. E hoje, Ele começa a te levantar. Mas não de qualquer forma. Ele te levanta com propósito, com cicatrizes que não te envergonham mais, porque agora são marcas de superação, com lembranças que não te paralisam, mas te impulsionam, com uma nova visão, mais limpa, mais profunda, mais espiritual. Porque quem já foi esmagado pela dor, agora enxerga com os olhos do céu. Você é como um campo de batalha. Já foi marcado, pisado, bombardeado, mas continua de pé. E agora, cada marca no chão se torna altar. Cada ferida se transforma em púlpito. Cada dor vencida se converte em autoridade. Você não vai apenas sobreviver. Você vai impactar. Vai curar outros com a cura que recebeu. Vai anunciar vitória onde antes só existia lamento. Porque Deus não desperdiça dor. Ele converte em destino. Há uma unção sobre tua vida que só veio por causa da dor que você suportou. Uma autoridade que não se ensina, só se vive. E agora que você sabe o que é sangrar calado, vai saber o que é falar com poder. Agora que você sabe o que é orar sem força, vai saber o que é ser resposta para quem não tem mais voz. Agora que você já passou pelo vale, vai saber como guiar outros até o monte. Deus te levantou, e a dor que gritava se calou. Porque agora quem fala por você é o testemunho. Quem valida o processo é o resultado. Quem confirma a tua trajetória é a glória que começa a brotar no meio das cinzas. Você não foi vencido, você foi ativado. E o que antes era grito de desespero, hoje é proclamação de vitória. O Espírito Santo fala no silêncio que fere. Só quem ouve é quem foi quebrado. Nem todo mundo entende o que é ser quebrado por dentro e continuar caminhando como se estivesse inteiro. Nem todo mundo sabe o que é manter o sorriso no rosto enquanto por dentro tudo está em colapso. Mas você sabe, porque já viveu momentos em que o silêncio foi ensurdecedor, em que a ausência de respostas doeu mais que a dor em si, em que até sua fé parecia sufocada dentro de você. E foi nesse lugar, onde tudo parecia morrer, que uma voz sutil começou a sussurrar dentro da tua alma. Não era uma palavra humana, não era motivação barata, era o Espírito Santo. E ele só fala nesse nível com quem já foi quebrado. Porque só quem foi quebrado por completo consegue ouvir a voz de Deus sem ruído, sem interferência, sem resistência. Quando a dor te arrebenta,
a carne se cala, o ego se desfaz, o orgulho se dobra. E é nesse ponto de rendição que o Espírito começa a falar. Ele não grita, ele não discute, ele sussurra. Mas quando sussurra, faz tremer tudo dentro de você. Porque não são apenas palavras, são códigos espirituais que realinham tua alma com o céu. O Espírito Santo fala no silêncio. Não aquele silêncio que você procura quando quer fugir das pessoas, mas o silêncio que vem quando Deus cala tudo ao teu redor, para tratar tudo dentro de você. É o silêncio que fere, porque nesse lugar você escuta verdades que doem. Ele mostra quem você realmente é, mostra as motivações erradas, mostra o que precisa ser renunciado, mostra o que está matando a sua fé por dentro. E isso dói, mas essa dor liberta. Você não é fraco por sentir dor. Você é sensível ao Espírito, porque o Espírito não age em corações endurecidos, ele não ocupa espaços cheios de orgulho. Ele procura por corações quebrantados, moídos, vazios de si mesmos. E é por isso que você, mesmo machucado, tem escutado o que muitos ainda não conseguem ouvir. É por isso que, mesmo sem forças, você sente algo te chamando de volta para a presença. É Ele, é o Espírito. E Ele está te treinando para viver não pelo que você vê, mas pelo que você discerne. O mundo valoriza o barulho, o céu valoriza o discernimento. E quem tem ouvidos espirituais não é quem mais sabe falar, é quem aprendeu a ouvir no meio do choro. É quem já passou pelo vale e decidiu não sair dele com revolta, mas com sabedoria. É quem entende que ser quebrado não é maldição, é acesso, porque no reino espiritual só ouve com clareza quem foi quebrado com verdade. Você está sendo afinado por dentro. Deus está sintonizando teu espírito para captar o que não pode ser ouvido com os ouvidos naturais. Você está sendo preparado para obedecer mesmo sem entender, para andar mesmo sem enxergar, para se mover apenas pela voz que ecoa no íntimo e que só quem é íntimo consegue captar. Não despreze o silêncio, não amaldiçoe a dor. Nela está a escola do Espírito. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque o céu reconhece que você já suportou o suficiente para ser confiável. E agora, Ele está começando a te falar em outra frequência. A pergunta é, você está disposto a calar tudo dentro de si para ouvir o que Deus quer te dizer? Porque Ele está falando, mas só quem foi quebrado vai entender. A ferida não foi injustiça, foi reposicionamento profético. Você acreditou que o que aconteceu com você foi injusto. E, humanamente falando, foi mesmo. A forma como te trataram, as palavras que disseram, o abandono, a traição, a humilhação, a quebra de confiança, tudo parecia apontar para uma dor sem sentido, uma ferida que jamais deveria ter existido. Mas Deus te trouxe aqui para te revelar algo que muda completamente a forma como você enxerga esse capítulo da tua história. O que você chamou de injustiça, o céu estava chamando de reposicionamento profético. Você não foi ferido para ser ferido, você foi ferido para ser movido. Há lugares onde você jamais sairia se não tivesse sentido a dor. Há relacionamentos que você nunca teria encerrado se não tivesse sido traído. Há ambientes que você continuaria frequentando se não tivesse sido rejeitado. Porque nós, por natureza, resistimos ao novo. Temos medo da mudança. Queremos permanecer onde é confortável, mesmo que esteja nos matando por dentro. E é por isso que muitas vezes Deus permite que a ferida aconteça. Porque a dor te tira de onde você nunca teria coragem de sair sozinho. O céu sabe o que você ainda não entende. E o céu age mesmo quando você interpreta errado. Porque Deus é soberano. Ele escreve certo mesmo quando você só vê linhas tortas. E enquanto você lamentava pelo que perdeu, Ele já estava desenhando o que viria depois. Mas para chegar no novo,
ele precisou te desconectar do velho. E às vezes, a única forma de fazer isso é através da ferida. O que parecia um golpe foi, na verdade, um empurrão para o propósito. O que parecia crueldade foi estratégia. O que parecia destruição foi realinhamento. Porque Deus sabia que se você continuasse naquele ciclo, naquela relação, naquela rotina, você jamais ouviria a voz dele com clareza. Estava tudo alto demais, barulhento demais, ocupado demais. E então, ele permitiu a ruptura. Reflita agora, se aquela dor não tivesse te acordado, você teria buscado Deus com a mesma intensidade? Se aquela pessoa não tivesse te rejeitado, você teria se rendido com essa profundidade? Se tudo tivesse dado certo do seu jeito, você teria descoberto que havia um caminho muito maior esperando por você? A ferida foi o caminho, não o fim. O que parecia caos era transição. O que parecia quebra era realinhamento. O que parecia perda era libertação. Você foi reposicionado para onde realmente pertence, mesmo que no início tenha parecido que estava sendo jogado no vazio. O céu te arrancou de uma rota que te afastava da tua essência e te colocou numa jornada onde ele pode te moldar, te curar e te revelar de verdade. Agora olhe com outros olhos. Aquilo que te feriu te reposicionou. E se hoje você está em outro nível de consciência, de espiritualidade, de profundidade, é porque a dor te empurrou para lá. Você foi arrancado de onde já não cabia mais, desalojado de estruturas que te impediam de crescer. Deus fechou ciclos à força, para que você não passasse mais um ano preso, onde ele não habita. A ferida foi o início do cumprimento. Porque antes da promessa se cumprir, sempre existe um reposicionamento. E agora que você já entendeu isso, pode parar de chamar de injustiça o que foi livramento. Pode parar de lutar para voltar para lugares onde Deus já te tirou. Pode parar de lamentar pelo que se rompeu e começar a agradecer pelo que se revelou. O que te feriu te libertou. O que te expôs te reposicionou, e o que doeu tanto foi justamente o que te tirou da rota errada para te alinhar com o teu destino profético. Sua identidade está escondida na dor que você tentou esquecer. Você passou anos tentando apagar da memória certos momentos. Tentou esconder, ignorar, negar tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te envergonhou, tudo aquilo que você não queria que fizesse parte da sua história. Você chorou por dentro quando se lembrava, se calava quando o assunto surgia. E se pudesse, apagaria esse capítulo da sua vida como quem arranca uma página de um livro. Mas Deus manda te dizer, é justamente nessa dor, nessa lembrança, nessa parte que você tentou esquecer, que está escondida a sua verdadeira identidade em Cristo. Você se definiu por aquilo que os outros disseram, pelos rótulos que te deram, pelas palavras duras que te feriram. Você começou a acreditar que era pequeno demais, fraco demais, quebrado demais. E para se proteger disso, você se desconectou da dor. Mas ao se desconectar da dor, também se afastou da revelação, porque a dor não é o fim da tua história. Ela é o portal de acesso ao que Deus quer revelar sobre você. O que você chamou de trauma, Deus está chamando de território. O que você tentou enterrar, Deus quer transformar em testemunho. Aquilo que você acreditou ser a parte mais vergonhosa de quem você é o exato lugar onde Deus vai mostrar quem Ele é em você. Porque a verdadeira identidade espiritual não nasce na performance. Ela nasce na rendição. Não é formada pelo aplauso, mas pelo quebrantamento. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus depositou dentro de você antes de qualquer dor acontecer. Mas Ele vai usar a dor para tirar o que está escondido. Vai usar o sofrimento para rasgar o invólucro da alma e deixar emergir a essência que estava sufocada.
Porque a identidade em Cristo é revelada quando tudo o que você achava que te definia é arrancado e só sobra o que é eterno. Lembra de Moisés? Cresceu no palácio, acreditando ser príncipe, mas sua identidade verdadeira estava ligada ao povo escravizado que ele não sabia que fazia parte. Lembra de Davi? Era o esquecido no campo, rejeitado até pelo pai, mas era o rei escondido por trás da ovelha. Lembra de José? Era o sonhador desprezado pelos irmãos, ferido por falsas acusações, jogado no fundo do poço, mas carregava o manto de governador antes mesmo de pisar no Egito. Deus está te mostrando que o que te feriu também te revela, que o que te humilhou também te habilita, e que o que você tentou esquecer é onde Ele está cavando revelação. Você quer saber quem você é? Volte à dor que você enterrou, mas dessa vez volte com a presença dEle, porque o que te destruiu sozinho agora vai te curar acompanhado. O que foi lama agora será altar. Sua identidade não está no título, nem na função, nem na reputação. Ela está naquele lugar secreto onde você foi quebrado, porque é ali que o céu te renomeia. É ali que o Espírito sussurra teu nome verdadeiro. É ali que você para de tentar provar quem é e começa a ser. Deus quer restaurar a imagem que você tem de si mesmo. Não aquela que o espelho mostra, mas a que foi rasurada pela dor. E Ele vai fazer isso revelando o propósito onde antes só havia vergonha. Vai tirar de dentro de você a voz que foi calada pela rejeição. Vai devolver o brilho aos olhos que foram apagados pela frustração. Vai restaurar tua identidade não com base no que você passou, mas com base no que Ele escreveu sobre você antes da fundação do mundo. Pare de fugir da lembrança. Pare de esconder o que te formou, porque Deus está dizendo: é aí que está a tua unção, é aí que está a tua autoridade, é aí que eu escondi tua identidade. Vitória silenciosa, quando Deus te exalta sem palavras, mas com provas. Você não precisa se defender, não precisa se explicar, não precisa provar nada para ninguém, porque quando Deus decide te exaltar, Ele não te entrega microfone, Ele te entrega fruto. Não são palavras que justificam teu processo, são evidências. São portas que se abrem sem esforço humano. São milagres que contradizem a lógica. São testemunhos vivos que falam mais alto do que qualquer argumento. É o tipo de vitória que vem no silêncio, mas ecoa no mundo espiritual com um som que ninguém pode ignorar. Durante muito tempo, você esperou por reconhecimento. Esperou que as pessoas notassem seu esforço, respeitassem sua jornada, valorizassem sua dor. Mas, em vez disso, você recebeu desprezo, indiferença, julgamento. E isso feriu. Porque parecia que tudo o que você fazia era invisível. Parecia que ninguém via suas renúncias, suas lágrimas escondidas, sua fidelidade, mesmo quando tudo te pressionava a desistir. Mas Deus viu. E quando Deus vê, Ele marca. Ele não esquece, Ele não ignora. Ele anota em silêncio para exaltar em glória. A verdadeira exaltação de Deus não vem com holofotes, vem com autoridade. E a autoridade não se conquista com performance, se conquista com constância, com lágrimas derramadas no secreto, com perdão liberado no íntimo, com obediência mesmo quando não há recompensa visível. Deus não exalta os mais populares, Ele exalta os mais quebrantados. A vitória silenciosa é aquela que chega quando você já parou de tentar provar que merece, quando você já não discute com quem não entende, quando você aprende que o tempo de Deus não obedece à ansiedade do seu coração, e então Ele começa a mover, começa a fazer o que ninguém esperava. Começa a levantar você em áreas onde disseram que você nunca teria chance. Começa a soprar teu nome em lugares onde seus pés ainda não chegaram. Começa a fazer o que você não pediu, porque viu o que você viveu. Essa vitória não precisa de alarde.
Ela não precisa de anúncio. Ela carrega paz, carrega maturidade, carrega convicção. Porque quando Deus te exalta, Ele não está apenas abrindo uma porta, Ele está mostrando que o silêncio que te formou valeu a pena. Ele está dizendo: agora é o tempo de colher, porque você não interrompeu o processo no meio do deserto. Você não vai precisar justificar tua bênção. O próprio processo que você viveu já fez isso. O que você suportou em silêncio agora se transforma em selo de autoridade. E quem antes te ignorava vai ser obrigado a reconhecer que o céu te separou. Não porque você é melhor, mas porque você não desistiu. Porque você permaneceu. Porque você escolheu continuar. Mesmo sem força, mesmo sem voz, mesmo sem apoio. Essa é a marca da vitória silenciosa. Ela não precisa de palco, mas transforma a atmosfera. Ela não precisa de defesa, porque o próprio Deus responde por você. Ela não precisa de força humana, porque carrega o peso da glória de Deus. Você está prestes a viver o tipo de exaltação que não se explica, apenas se vive. As pessoas não vão entender como, nem porquê, nem quando aconteceu. Mas você vai saber. Porque enquanto ninguém te via, Deus estava escrevendo. Enquanto todos te ignoravam, Deus estava arquitetando. Enquanto o mundo dizia, acabou, Deus sussurrava, estou só começando. E agora, o céu virou a página. Agora você vê. Tudo era um roteiro de glória, escrito pelo silêncio. Agora você olha para trás e tudo começa a fazer sentido. A dor que parecia aleatória, a rejeição que te quebrou, o silêncio de Deus que te fez duvidar da própria fé, as orações sem resposta, as noites longas em que tudo o que você tinha era um travesseiro molhado e um coração cansado. Agora você começa a enxergar com clareza. Nada foi em vão, nada foi desperdiçado, nenhuma lágrima caiu fora do altar. Porque tudo, absolutamente tudo, fazia parte de um roteiro, não escrito por homens, mas desenhado pelo próprio Deus. E esse roteiro foi escrito no silêncio. Foi no silêncio que você aprendeu a confiar. Foi no silêncio que você parou de depender dos aplausos. Foi no silêncio que você aprendeu a ouvir a voz do Espírito. Foi no silêncio que o orgulho foi arrancado, que a independência foi destruída, que o ego foi quebrado, e só então você se tornou quem sempre foi em Deus, mas ainda não tinha descoberto. A vida não saiu como você planejou, mas saiu exatamente como o céu precisava. Deus não te deu aquilo que você queria no tempo em que você pediu, porque Ele estava escrevendo algo maior, algo que não cabia nos teus planos, algo que ultrapassa a tua compreensão, mas que agora você começa a discernir. Tudo o que parecia bagunça era a coreografia espiritual. O silêncio de Deus era o som da construção. A demora era maturação. A perda era libertação. O atraso era preparação. E agora você vê, o que você chamou de fim era só o ponto de virada. O que você achou que te enterrou, na verdade te plantou. E agora começa a brotar. O silêncio de Deus foi o berço da tua transformação. Porque você não sairia do lugar se não fosse forçado. Não cresceria se não fosse pressionado. Não ouviria se não tivesse sido calado. Por isso Ele se ocultou. Por isso Ele te deixou na caverna. Por isso Ele permitiu o vazio. Porque só assim você teria a chance de ser completamente refeito. Por dentro, por fora, por inteiro. Hoje, você não apenas sobreviveu à dor, você entendeu a dor. Você não apenas suportou o silêncio, você foi formado no silêncio. Você não apenas foi ferido, você foi revelado. Porque o que parecia caos era revelação, o que parecia castigo era chamado, e o que parecia solidão era preparação para algo muito maior. Agora você entende que foi separado, não excluído, que foi escondido, não rejeitado, que foi quebrado, não abandonado, que foi silenciado, não esquecido. Agora você vê,
O roteiro de glória foi escrito sem que você percebesse, e foi escrito com precisão divina. O que te feriu te formou, o que te calou te preparou, e o que te derrubou te reposicionou. O céu não trabalha com improviso, ele trabalha com eternidade. E agora chegou o tempo de viver o que foi escrito em silêncio, sem medo, sem dúvida, sem vergonha do processo, porque tudo colaborou, tudo ensinou, tudo preparou, e agora tudo se revela. Deus manda te dizer: o que antes te feria, hoje te revela. E no silêncio em que você pensou que estava sozinho, eu escrevi com minha própria mão a vitória que agora se manifesta diante dos seus olhos. Este é o seu tempo. Esta é a sua página virada. Esta é a sua resposta.